Seja muito bem-vindo ao conteúdo mais cristalino e pontual no que se trata de evolução financeira para sua vida, e isso independente do nível financeiro que você se encontra hoje. E hoje temos aqui 3 personalidades, cada um expert em sua área, para explicar um pouquinho o porquê do sucesso deles e do ponto técnico de uma psicóloga maravilhosa que eu vou ter o prazer imenso de ter a companhia hoje aqui no nosso programa para falar um pouquinho sobre essa questão que é tão que é um enigma para todos. Por que que uns conseguem ter sucesso, outros não? O que leva você a ser mais conservador ou ser mais ousado em seus empreendimentos, em seus investimentos? Eu trouxe aqui hoje Fabiana Jesus, mais de 25 anos de experiência desenvolvendo pessoas, desenvolvendo lideranças e equipes, pós-graduada em psicologia organizacional, já foi contratada por diversas empresas nacionais e internacionais, e eu vou deixar ela falar um pouquinho. Tudo bem, Fabiana? Muito obrigada pelo convite, né? Você falou um pouquinho aí, né? Além de ser psicóloga clínica, sou psicóloga organizacional. E hoje a gente vai desvendar um pouquinho como é que é esse comportamento quando alguém quer investir. Legal. Eu sou uma LinkedIn Creator também, então é um conteúdo que dentro do LinkedIn algumas pessoas começam a escrever, mas é um medo comum. Eu não vejo muitos profissionais ali escrevendo sobre investimento. É um tema complicado. Quando se trata de falar de dinheiro e de terceiros, você acaba assumindo uma responsabilidade muito grande, né? Acho que por isso também que muita gente acaba ficando... Ainda existe um tabu muito no Brasil que, assim, falar de dinheiro é ruim. E isso muitas das vezes vem do comportamento. Dinheiro é sujo, dinheiro não presta, dinheiro não é bom. Crenças, né? E crenças realmente que às vezes veio lá da infância. Lava Sim. a mão, menino, porque dinheiro é sujo. Sujo por quê, né? Você sabe, Fabiana, que tem um amigo meu, inclusive eu tive o grande prazer de ser sócio dele em uma das empresas dele e participei de um trechinho ali da jornada dele, eu fiquei muito feliz por isso e aprendi muito com ele, e ele tá aqui hoje, eu vou falar dele também, vou apresentar para vocês. O nome dele é Rodrigo Lopes e ele é CEO do Grupo Conecta Seguros e um grande visionário, né? Numa época onde estava começando um buchicho sobre beach tênis, ele foi uma das primeiras pessoas que investiu nisso e hoje em Mogi das Cruzes ele é proprietário e CEO também de uma das maiores estruturas de beach tênis. Eu primeiro agradeço a sua presença aqui, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Léo, pelo convite. Eu, particularmente, que tenho que agradecer por estar numa mesa tão rica de conhecimento. O assunto da doutora, para mim, é fascinante. Eu sou um cara que adoro entender um pouco mais a mente humana, que é um negócio assim fantástico. Então, obrigado pelo convite e é quase que uma ordem estar aqui com vocês, aqui numa mesa como essa. Cara, ó, eu de fato eu tô muito feliz. Eu tenho um privilégio de estar com essa galera aqui e tem mais uma personalidade que eu vou apresentar pra vocês, que é a Liege Costa. Ela é escritora, ela escreveu um e-book chamado A Odisseia Cripto. Eu acredito até que um pouco contrário do Rodrigo, que eu acredito ser um pouco conservador no que se refere a investimentos fora da área dele. Mas essa minha amiga Liege Costa, ela é agressiva mesmo, ela é day trader, ela é investidora, ela é escritora também e, cara, seja muito bem-vinda, Liege. Obrigada, Léo, eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade de contribuir para clarear um pouco esse universo cripto, né? E para a gente também desmistificar alguns mitos e conversar sobre o potencial desse mercado, que é tão rico, né? E que está aí cada vez mais em pauta, né? Como tema da atualidade. Sim, até os ETFs aí. Sim, que tá... as grandes instituições mais poderosas do mundo aí agora realmente aderindo a esse mercado, então a gente está num momento aí realmente muito chave, muito decisivo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta referente ao Bitcoin. Tá feliz? Gente, olha, eu vou te falar, 100% num ano como esse, 100% de lucro, com os mercados em baixa, volume super fraco, né? E a gente poder ter o privilégio de ter um ativo onde entregou 100% de lucro, olha, você não estiver feliz, né? E promete muito mais ainda. Muito, é só o começo do mundo cripto, né? A gente tem um evento importantíssimo que é o halving, né? Que vai acontecer aí daqui 6 meses, que é o maior gatilho que movimenta os preços aí do Bitcoin. Então, a gente tem aí um caminho bem importante, né? Principalmente para o investidor, para a tomada de decisão do investidor, nesses próximos meses.
Legal, muito bom. Bom, você já viu que o assunto vai ser interessante aqui e a gente vai desvendar um pouquinho, sabe do quê? Por que que a Liege escolheu o caminho criptomoedas, day trader, um lado tão assim, quando se fala de alto risco, é com ela que a gente vai conversar. E por que que o Rodrigo atua na área de seguros? O que levou ele a decidir esse caminho que na minha concepção, ele que vai me tirar essa dúvida, se eu estiver errado ele vai me corrigir, que é um lado um tanto quanto conservador, até mesmo para o cliente dele, né? Inclusive eu queria perguntar isso para você, Rodrigo. O que levou você a escolher o caminho de seguros? Existiu alguma coisa, alguém que te incentivou, ou algum motivo que aconteceu na sua infância, alguma coisa assim? Não, a princípio foi desemprego mesmo. A princípio, a primeira vez que eu tive contato com a área de seguro foi muito jovem, inclusive. Acho que foi uma das coisas boas que aconteceu na minha vida, porque eu escolhi logo muito cedo o que eu queria para minha vida. Óbvio que, como qualquer criança, eu não acordei e falei, olha, quero ser um corretor de seguro. Mas com 16 anos, eu passei a estagiar numa corretora de Guarulhos, do Jorge lá, ele me deu essa oportunidade. E eu fiquei um ano lá em contato, mas quando eu entendi esse segmento, eu falei, cara, me apaixonei de uma tal forma, eu falei, cara, eu quero ficar bom nisso aqui, eu quero aprender, eu quero explorar mais esse mercado. Eu não tinha condições de fazer uma faculdade, mas eu tinha condições, porque como eu tinha uma motinha, eu fazia a entrega das apólices dessa corretora, eu falei, bom, consigo fazer o curso da Funenseg, que era o que dá a habilitação do corretor de seguros. E assim foi feito. E aí fui me apaixonando. Sempre, uma das coisas que mais me atraiu nesse mercado, é legal porque isso impactou, a doutora vai falar mais sobre o impacto na nossa mente, é que eu escutei logo cedo, assim, quando eu comecei nessa corretora estagiando. Olha, se você aprender seguro, você não fica desempregado nunca mais na sua vida. E como eu cresci vendo a minha mãe até chorar por às vezes ter perdido o emprego, desesperada, como ia criar 3 filhos e tudo mais, e uma situação muito indelicada, eu falei, cara, a única coisa que eu não quero é ficar desempregado. Então, como falou pra mim que eu não ficaria desempregado, eu falei, vou ficar bom nisso aqui. E assim foi feito. E aí começo com 16 anos, logo depois eu já começo a estudar firme nesse segmento, o segmento que eu passei a ficar apaixonado, e mais pra frente eu vou te contar até onde ele cruza com uma outra vontade que eu tinha, que é a parte bancária, que eu sempre achei que quem mandava na cidade. Era o padre, o prefeito e o gerente do banco. Sim, né? Aquela sim. época mais saudosista dos bancários. E na minha trajetória, como as coisas vão acontecendo, por uma ironia do destino, de repente eu estava vendendo seguro dentro de uma agência bancária. Então, acabei somando aí a fome com a vontade de comer. Que legal, cara. E hoje você tem uma franqueadora. Isso. Aí o que aconteceu foi, durante 15 anos intensos, a gente prestou serviço, na verdade, né? Na tua apresentação você até fala, eu nunca fui bancário, eu prestava serviço para a área do Bradesco, acho que pode falar aqui o nome do banco. Então o Bradesco ele terceiriza essa parte de seguro e eu atuava com a minha corretora dentro dessas agências bancárias. Isso foi ganhando volume, foi ganhando força. Chegamos a ter no auge aí da empresa, chegamos a cuidar de 10 agências simultaneamente, 10 grandes agências do nosso segmento do Bradesco, aqui da nossa região. Então foi lá que eu aprendi muita coisa. Aqui a gente vai falar muito sobre os treinamentos que eles deram. Eu sou um cara muito grato pelo treinamento que eu tive numa instituição financeira tão séria como qualquer banco, mas o Bradesco para mim foi uma escola, uma faculdade Incrível. De vida, inclusive. Cara, que legal. E esse número eu acho que você não tem, porque foram muitos. Mas quantos prêmios? Não tem, não sabe. Assim, sem falsa modéstia, de fato, a gente construiu uma história muito legal, uma história que é lembrada até hoje, quando eu encontro... Essa semana mesmo eu tive uma viagem que eu encontrei com algumas pessoas da minha época e a gente sabe que a gente escreveu, assim... Uma boa história lá. Mas os principais, a gente ganhou 7 vezes a campanha, que a Bradesco ela tem uma campanha chamada Talentos de Seguro. É uma campanha de nível nacional, onde todos os corretores do Brasil, que não são poucos, eles disputam essa mesma campanha. É o grande Oscar do seguro na rede, no Bradesco, que é a maior seguradora da América Latina. Então, graças a Deus, eu pude ser consagrado ali 7 vezes campeão dessa
Tá, parabéns, meu amigo. É por isso que eu falei, cara, é um privilégio estar do lado dessas pessoas aqui, você vai conhecer um pouquinho mais delas aqui. Fabiana, e esse camarada viu a mãe dele chorar lá porque estava desempregada? Isso com certeza gerou uma crença nele que acabou na dose certa dando um sucesso a ele, ou não, tô enganado. O que acontece, né? Hoje o meu curso, o Upgrade de Carreira, fala sobre isso. Por que que a gente não se prepara para esse mercado? Então, esse medo do desemprego lá atrás, ele se move até hoje. É um dos maiores medos que as pessoas têm, não é estar numa empresa ruim, é ser demitido dela. Então, quando vem essa questão do medo do desemprego, é o quê? Como vai ser a minha família? Como vai estar? Como é que eu, como a sua mãe estava ali e falou assim, eu preciso sustentar eles. E nessas situações, o que acontece? Eu faço o que for possível, mas eu não deixo eles passar fome. Então, é algo tão mais profundo que esse medo, o que aconteceu? Ele levou ela a falar assim, opa, você viu que esse modelo comportamental dela te fez a pensar, eu nunca quero passar por isso. Isso mesmo. Então, quando a gente fala desse comportamento, desde lá da infância, a gente copia os nossos pais. Então, são exemplos. Então, o meio que a pessoa está ali, naquele ambiente, a vivência dela, não é nos dias atuais, é desde lá de criança. Então, muitas situações, muitos traumas, muitas dores, quando a gente vai realmente buscar um pouquinho mais, a gente fala, não é de agora. Isso às vezes aconteceu lá no passado, e aí às vezes agora tem reflexo disso no futuro. Uma coisa interessante que você falou, que foi assim, quando alguém te falou que você nunca ficaria desempregado com aquela função ou com aquele cargo que você ia ter, o que já te refletiu? Igual a minha mãe, eu não vou, porque assim, eu quero não passar por aquilo, eu não desejo passar por aquilo. E abraçou com tal força, né, essa oportunidade, esse gatilho, né, que não, gira e você vê assim, uma palavra, quando a pessoa só falou, a gente fala assim, às vezes uma palavra de uma pessoa muda toda uma história. Então ela mudou a sua história ali, que não quer dizer assim, que alguém falou para você fazer uma graduação para você ser corretor? Provavelmente não. Então essas escolhas profissionais lá atrás, a gente fala assim, como que você realmente pode chegar a uma realização profissional no futuro? E hoje é um dos maiores desafios que a gente tem, eu como psicóloga, eu às vezes vou aplicar o teste vocacional. Por quê? Porque às vezes é o pai e a mãe que quer escolher. Ah, mas é porque eu sou advogada, é porque eu sou psicólogo, eu sou médico. E às vezes eu pergunto para aquele adolescente, falo assim, o que você quer para você de verdade? E muitas das vezes não é aquilo que ele deseja. Nada a ver com aquilo. Não. E não sei nem se, deve ter algum estudo. Geralmente eu escuto muitos relatos de amigos, assim, que ele não quer ter a profissão do pai, porque muitas das vezes do pai ou da mãe, porque vê o pai eventualmente chegando muito estressado. Eu acho que alguns erros comportamentais que a gente, da nossa geração, da geração dos nossos pais, era exatamente isso. A gente associava o trabalho a algo ruim, porque geralmente o meu chefe é ruim, é bravo, Então o filho vai, e eu acho que esses gatilhos mentais vão sendo enraizados e fala, cara, não sei, mas eu não quero trabalhar com essa profissão que meu pai não, porque meu pai tá muito sempre estressado. Você vê que aí vem do exemplo de novo, porque o pai chega em casa com aquele estresse, normalmente ele não tem tempo de dar atenção, porque ele tá muito cansado. Ele fala, poxa, eu já fiz isso o dia inteiro. Ele chega em casa, ele teria que usar aquele tempo com o filho ali e falar assim, vamos me distrair? Seria um momento de distração para ele sair desse ambiente pesado, que às vezes é um ambiente de trabalho, principalmente para quem é gestor, para quem é líder. Eu falo, todo mundo quer o cargo, mas não quer executar aquele cargo. É isso mesmo. Para mim seria totalmente diferente, eu já sou o oposto mesmo do Rodrigo. Porque qualquer trabalho, assim, que, por exemplo, seja muito previsível, sabe? Que eu não tenha nenhum desafio, né? Por exemplo, os meus amigos falavam assim, você é inteligente, vai prestar para serviço público, funcionária pública. Eu falei, gente, eu não me enxergo sendo feliz em qualquer caminho desse. Com um previsível, mecânico, aquela coisa... a estabilidade... Oi? Talvez até presa naquele lugar. Eu me senti exatamente assim, sabe? Tipo... E a sua mãe? Ela trabalhava com cargos públicos, não era alguma coisa assim? Não, minha mãe é vendedora de componentes eletrônicos. Ah, mas ela trabalhava fixo para alguma empresa? Ela vendia para grandes empresas, né, produtoras de tipo Samsung.
E como que foi quando você, que nem nesse caso, ela falou bem isso, né? Eles falaram sobre como que a pessoa chega em casa e tal, isso vai influenciar ali. E como que era a sua infância ali vendo seus pais Eu trabalhando, queria sua mãe ser trabalhando? igual minha mãe, vendedora, porque eu via ela no telefone, sabe? Fechando contratos e Comissões. aquelas comissões, né? Então, assim, minha mãe sempre teve personalidade muito forte, ela vendia muito bem, né? Mas assim, eu, na verdade, eu queria ser psicóloga. Eu até falei, era a minha primeira escolha. Desde a infância eu queria ser psicóloga. Bom, por diversos fatores da vida, né? Enfim, eu fui parar na administração em comércio exterior. Então, foi legal porque ali eu tive contato, né? O comércio exterior você tem contato com geopolítica, né? Com, enfim, macroeconomia global. E aí também a minha mãe, né, vendedora, não só que trabalhava com vendas, mas ela também era investidora na bolsa. Mas até então com ações, né? Mas ela era bem presente. Eu desde pequena vendo isso, né? Ela falando sobre ações e tudo mais, e fui pegando. Aí na minha cabeça eu pensei, bom, e se eu juntar tudo, né? Psicologia com comércio exterior e com um pouco de conhecimento da minha mãe, se eu for para a área dos investimentos, acho que vai dar bom se juntar, né? Enfim, aí eu comecei a trabalhar com investimentos ali, estava na bolsa tranquilo, porém eu tive a incrível ideia, né, de ousar um pouco mais e ir para o day trade. E aí foi quando eu quebrei, literalmente, assim. E foi uma fase muito difícil, né, porque a gente estudava ali os livros e ia querer executar na Bolsa de Valores do Brasil, né, que é o mercado... E o day trade é uma profissão que, cara, o dia que você ganha, você tá nas nuvens, todo mundo lindo, gratidão gera gratidão, e quando perde, sai da frente. São umas oscilações de humor, assim, eu lembro que eu nunca nem falava palavrão, sabe? Onde você aprendeu a falar Aí eu palavrão? começava... Não, eu já, de repente, começava a falar uns palavrões que eu nunca nem tinha falado na vida, assim. Então, é algo que mexe muito com você, com questões suas que você nem imagina, lados assim, você fica extremamente agressivo, uma agressividade, né? Realmente, acaba conhecendo um outro lado que outro você lado tinha, você, mas não tinha. Abala muito, né? Você começa a ter umas ansiedades, assim, que dá uma angústia no coração e dá aquelas pontadas, umas coisas muito... A impressão de que eu tenho que o lance... O contato que eu tive com as criptomoedas, com o mercado financeiro, com o trade de modo geral, que foi inclusive parte disso acompanhado com o Léo, é que o controle emocional é o que define o jogo. Né? Porque chega uma certa hora que a técnica se iguala ali. Não tem melhor técnica do mundo que resista, né? Que você sobreviva sem ter um gerenciamento de risco. Se você tiver um com controle emocional. E aí a doutora pode... A doutora seria uma boa trade, provavelmente. Pode ser, hein? Vamos ensinar ela a falar palavrão também. Mas o trade é assim, é você saber até quanto que você consegue apanhar e ter a resiliência, né? Porque eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis do planeta. Até acho que depois que você faz day trade, você pode fazer qualquer outra coisa no mundo. Você tem controle emocional para lidar com qualquer outra coisa. Exatamente. E aí, falando em controle emocional, achei interessante o que você trouxe, porque você viu que veio do exemplo também? Sim, totalmente. Porque não é um mercado muito feminino. Não, é normalmente assim, 10 homens, talvez 2, 3 mulheres. Majoritariamente masculino. Isso eu vou falar que isso foi um desafio para mim também. Que o nosso amigo diretor falou assim para mim, falou, olha, então traga lá um investidor homem e uma investidora mulher. E aí, homem, assim, tinha, um baralho para poder ver qual carta eu queria lá. E mulher, eu comecei a contar nos dedos. Eu falei, rapaz, que difícil encontrar mulher investidora. Talvez pelo controle emocional. Não exatamente. Não, né? Sabe o que acontece? A mulher, ela é mais racional. Então, na hora que ela tá ali, por mais que, assim, ela tá num desafio, porque ela tá com muitos homens, né? Tem aquela pressão, assim, realmente, assim... dos homens, às vezes, até falar isso, às vezes acontece, tá? Não, o que você tá fazendo aqui? Talvez você já tenha passado por isso. Tipo assim, o que essa menina, né? Porque às vezes eles usam esse termo. O que essa menina tá aqui no meio? Essa aqui é jogo de adulto, né? Vem com umas palavras, assim, algo que... Até um preconceito. Um preconceito, só que assim, pela característica, né? Tô conhecendo ela agora, tipo assim, ela vai falar, tá bom, vou mostrar, no que eu sou boa. Exatamente. Então você vê que mexe por esse lado emocional, que a gente fala assim, que é que nem mãe. Ela vira uma leoa, mexe com o filho. Assim, ela é muito boazinha, ela é a melhor mãe do mundo... Mas mexe com o filho dela. Cutuca pra ver. Aí, então, assim, às vezes esse lado, nós temos os dois lados, tá, gente? O sábio e o sabotador. O sábio vai estar ali te deixando no controle.
Mas na hora que você precisa realmente ser mais agressiva, talvez esse outro lado seu, né? Eu estudo muito personalidade. Por isso que as pessoas falam tanto de alguns testes psicológicos pra gente se conhecer, é pra entender até que limite você tá. Porque a gente sabe, Mas a gente tem nessa mesa aqui um exemplo muito ambíguo, né? Porque se você parar pra pensar, em tese, ela poderia estar assumindo mais a função do conservador, porque eu acho que tem mais a ver com o lance do feminismo, Sim. né? De ser feminino, de ser uma mulher. E o homem, mas já se arriscar mais, e isso acontece nessa mesa específica, aconteceu de maneira diferente, ao contrário. Que não necessariamente vai definir porque homem vai fazer tal coisa, mas sim mais as experiências que foram passadas ali, que geraram crenças. Exatamente, é que nem no caso dela, você vê que desde pequena ela já ouvia falar, não, o que é ação? O que é isso? Muito Então, assim, com isso. Era parte essa do dia a dia. curiosidade nos dias das crianças hoje não é normal. Tipo assim, uma criança falar sobre isso, o pai e a mãe vão olhar e vai estranhar. Pra ela já era comum. Então, por isso que a gente fala do ambiente desde pequeno, porque assim, se fosse algo muito estranho, um terreno estranho ali, talvez você sentiria muito medo. Um pouco distante, né? E aí às vezes pra você não, você fala, não, mas peraí, se eu lá pequena já via minha mãe fazendo aquilo, e muito tem disso da sua mãe em você, tá? Ah, com certeza. A gente Porque a gente sabe que os pais, né, na realidade, têm essa influência sobre o comportamento. Inclusive, na verdade, quando eu entrei pro Day Trade, eu quis comprar uma briga da minha mãe com o mercado financeiro. Porque, né, ela que começou. A realidade foi essa. Né? Então, assim, ela começou, né, a ter perdeu bastante dinheiro. Eu falei, não, eu tenho que ajudar minha mãe, porque, enfim, eu vou dar todo o gás, vou estudar, vou fazer uma tentativa. Pode dar certo, não pode, mas pelo menos eu tentei. Né? Então, assim, estudei, abdiquei de finais de semana, madrugada, realmente, né? Pra chegar até hoje, onde a gente tem um setup assertivo. Em que momento que você chegou, porque você estava indo se aventurar num mercado de alto risco, em que momento você falou assim, venci? Em que momento você se sentiu e falou assim, cara, agora eu vou viver disso aqui? Na verdade, assim, é só uma das minhas cestas, né? Eu faço uma renda ali com Day Trade na Bolsa de Valores, mas o meu foco mesmo é cripto, né? Eu tenho uma empresa que é a Lightning Capital, que é uma empresa voltada pro educacional, né? Então, é mentoria, palestra, tem o e-book, né? Tem também o curso, as aulas, videoaulas. Então, hoje, a minha missão, né? Que eu acho que tá muito mais no meu senso até de propósito, que é levar a liberdade para as pessoas, estar realmente à frente aí do educacional do mercado cripto, né? Então, o Day Trade é uma das minhas fontes de renda. Tá então, na raiz. Eu dedico ali 1 a 2 horas por dia. Tá no seu DNA ali, provavelmente, tratar, inclusive, a principal dor, que é a educação financeira. Educação financeira, porque o Brasil não tem educação financeira, né? Infelizmente... Cultural, né? 90% das pessoas não têm educação financeira. Tanto é que, se você for ver nos Estados Unidos, né? As pessoas não deixam tanto dinheiro em banco que nem aqui. Aqui... 90% da população tá com dinheiro em banco, em poupança lá. É muito comum eles terem conta em corretora. Aqui, né, você vê, é muito... Cultural, né? Culturalmente falando. Cultural. É muito, Mas agora com todo esse acesso à internet, você acha que isso tá mudando esse cenário ou você acha que ainda falta muito ainda para chegar? Falta muito ainda, eu acredito que falta. Assim, o que a gente vê assim, há formas, né, da mídia atrair as pessoas realmente para indo para as corretoras, mas ainda a gente vê muita desinformação, né, muito desconhecimento. E quem vem muitas vezes também vem emocionado no efeito manada, acaba se machucando. Porque eles precisam dessa liquidez, né? Na verdade... O mercado, você diz. Por que eu fui para cripto? Sim. Na verdade, eu me apaixonei por cripto depois que eu conheci a manipulação do mercado financeiro. Entendeu? Foi muito pesado para mim ver como que funciona. Né, você trabalha em banco, tudo, mas eu tenho ranço de banco. Muito ranço. Porque assim, eu tenho sim, tá? Minha cesta em renda fixa, porque eu acho que o investidor, existem cestas. Então, você tem a sua cesta ali da sua renda fixa, você tem a cesta ali das suas ações e tem a sua cesta cripto. Faz uma diversificação, né? Eu acho que dá um bom casamento isso, né? Eu acho que preconceito não tá com nada, né? Tudo é desinformação. Então, eu acho que o segredo todo, né, tá nessa diversificação. Eu acho que uma das coisas... Não. Uma das coisas que eu acho que me causa um certo bloqueio na criptomoeda
é exatamente essa falta de lastro no aspecto assim, tipo, Ah, esse cara, ponto. Adorei isso que ele falou. você fala, cara, vai mudar, a gente até brincava, a gente tem um grupo lá de pessoas que têm empresa, e aí a gente fala, pô, vai nesse mercado de criptomoeda, não vai? Eu falo, cara, é igual ser rico no mercado imobiliário, porque uma hora você tá rico, você vai acordar rico, o Elon Musk falou alguma coisa, você tá pobre de novo, porque aí aquilo deixou de valer, e essa falta de lastro me preocupa um pouco. Lied, convence o Rodrigo de comprar criptomoeda. Ele foi no ponto fraco, né? Eu tô vendo que ele tem interesse em comprar, hein? Olha só, assim, é quase unânime. Todos os meus amigos que perderam dinheiro com criptomoeda, ou, enfim, conhecidos, eu faço 3 perguntas básicas para realmente ver que nível de conhecimento a pessoa estava, né? Para ela tomar a decisão de investir em cripto. Primeira coisa que eu pergunto, você sabe o que é halving? A pessoa, não sei o que é halving. Então, assim, você já desconhece o maior gerador de gatilho de preços. Explica para nós o que é halving, por gentileza. É o seguinte. Aí a gente tem que regressar nas origens mesmo, até do próprio dinheiro, para você entender sobre o motivo da concepção do Bitcoin, né? Que aí envolve toda a questão do lastro. O que aconteceu? Em 1970, na década de 70, teve uma decisão nos Estados Unidos, o presidente até então dos Estados Unidos, nessa época, ele mudou o curso da história do dinheiro. Por quê? A gente tinha a sustentação do lastro no ouro, certo? Pois é, então, o que ele fez? Ele rompeu o lastro com ouro. Então, a partir do momento que você imprimiu uma moedinha, uma nota de dinheiro, sem lastro nenhum, lascou. Por quê? Porque agora você tem a mão humana. Você não tem mais uma garantia por trás do dinheiro. Então, por isso que hoje se imprime dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Isso que está por trás da inflação, né? Então, vamos dizer assim que a gente saiu dos eixos, tá? Então, se você parar, assim, para fazer uma simples observação, né? A humanidade ela já passou por diversas crises financeiras. E essas mesmas crises, elas foram induzidas pela própria dinâmica monetária. Porque a partir do momento que você não tem lastro, você abriu N possibilidades. Sim. Para as questões humanas, manipulação, corrupção. E nesse caso, a criptomoeda, que ela não tem o lastro, e aí, como é que fica? Na bolha de 2008, né, alguns gênios aí da computação, de economia, de ciência, já observando, né, que é uma constatação simples. Quem paga essa conta dos erros, né, dos governantes, que na verdade deveriam estar cuidando do nosso, né, da economia, quem paga essa conta é a população, sempre a mais pobre. Então, a ideia do Bitcoin se originou disso. Vamos criar algo sem intervenção do Estado, para a gente poder ter, não tendo esse controle do Estado, poder ter mais transparência, né, e um dinheiro mais transparente, com menos, com uma menor sensibilidade à inflação, né? Mas você acha que, pela tua experiência, dá para perceber que você entende bem a origem, inclusive, que eu acho que é o fundamental. Fundamental. Eu acho que todo mundo que vai operar nesse mercado, seja de trade, ou seja, eu acho que é uma coisa que falta um pouco na cultura brasileira, assim. Não sei se nos outros países são assim. Mas a pessoa só vai pela emoção e, via de regra, quebra a cara depois. O efeito manada. Efeito manada. A pessoa investe em Bitcoin, viu 2 dias antes. O Zezinho do Boteco da Esquina vai subir. É que nem a semana passada subiu, acho que perto de 15%. Depois disso continuou subindo mais um pouco, mas não naquela mesma velocidade. Exatamente. Passou euforia, ainda tem gente comprando, daqui a pouco cai, porque é ciclo, né? É cíclico. E aí, daqui a pouco, a pessoa, não... E aí gera um trauma, né, doutora? Da pessoa que... E aí depois ela já, não quero nem ouvir falar, peguei ranço, né? Exatamente, porque ela não entende que a melhor hora de comprar é quando tá barato. Só que quando tá barato, as pessoas ficam... Bitcoin tá caindo, eu não quero, né? Caixão, velho caixão, chão. Bitcoin morreu. Você sabe que eu tenho um amigo que ele trabalha na asset de uma grande instituição também, e ele tava falando até uns dias atrás, tava caindo, e aí ele deu a indicação para alguns amigos dele de comprar cripto, e aí os caras falaram, não, sai fora, meu negócio não para de cair. Ele falou, tá bom, ele comprou a 16 mil. Semana passada, na segunda-feira, se eu não me engano, o nome dele é Vitor, vocês vão conhecer ele aqui ainda, e ele tava pulando de alegria, ele tava feliz da vida lá.
Aí eu falei, e aí, o que aconteceu, cara? Ele falou, você viu o que aconteceu com o Bitcoin? Eu falei, entendi o motivo. O que faz, aproveitando Desculpa, esse te gancho? interrompi aí, né? Você... Não, e o que faz um Bitcoin aumentar o seu valor agregado? Então, é exatamente esses fundamentos, né? Então, quando você vai para os fundamentos, inclusive do halving, então, vamos voltar ao que é o halving, né? Eu estava no meio da explicação. Bom, a gente regressando na questão do lastro, né? A gente constatou que o nosso dinheiro perdeu o lastro e aí começou a virar uma zona, certo? Então, a concepção do Bitcoin foi justamente construída em cima dessa narrativa de criar um dinheiro que pudesse ter uma dinâmica similar à finitude do ouro, né? Porque o ouro é escasso. Uhum. Então, eles estão, vamos criar um dinheiro virtual que já seja programado para ter para que seja emitido até 1 milhão de unidades. Então, o Bitcoin... Quanto mais pessoas compram, igual o ouro. Exatamente. Então, ele já é programado para ter, no máximo, ali 21 milhões de unidades. Quer dizer, eu disse igual ao ouro, Ele não, é né? finito. Muito Exatamente. mais valioso que o ouro, porque o ouro é praticamente infinito, né? É infinito. A gente não sabe exatamente, né? Quando o vai nível acabar. de escassez dele. Entendeu? Então, E a ele já tem mineração uma do Bitcoin, escassez ela já tem uma data... pré-programada. Qual que é essa data que termina assim? Que esse A cada 4 anos, em média, Ah. tá? Agora a gente vai ter o próximo em abril, tá? Então, além disso, também foi se programado na rede que a cada 4 anos, a emissão desses bitcoins é diminuído pela metade, é reduzido pela metade. Então, como que acontece? Como é que funciona na rede, tá? A gente tem a mineração. Os mineradores fazem a validação dessas transações. Então, vamos supor, eu vou transferir bitcoins para o Léo. Eu vou lá na minha carteira, insiro ali a quantidade, coloco a minha assinatura digital, vai para o Léo. A partir do momento que eu envio para o Léo, já é divulgado na rede. Olha, tem essa transação. Então, os mineradores são, na verdade, são equipamentos, né, super, como vou dizer, robustos. Eles começam a fazer cálculos matemáticos como se fosse um quebra-cabeça. E o primeiro que chega ali no código, porque... nossa, é complexo. O primeiro que chega no código, que é ligado ao anterior, né, matematicamente falando, esse minerador vencedor, ele valida o bloco. Né? O minerador vencedor, ele valida o bloco. E com isso, ele ganha bitcoins em recompensa a esse trabalho. Por estar minerando assim Bitcoin. Que novos bitcoins são criados. Sim. Tá? O minerador vencedor, ele recebe essa recompensa em bitcoins. É um sistema bem complexo, né? Pelo que eu tô entendendo. Sim, é tudo via blockchain também, que é a espinha dorsal, né? Dessa Que é um grande estrutura sistema. toda, um grande sistema. Né? E a gente tem esses pilares trabalhando em conjunto. Bom, aí o minerador, enfim, faz o trabalho, ele ganha recompensa em bitcoins. Só que a cada 4 anos, essa recompensa é diminuída pela metade. Então, lá quando o Bitcoin, a gente teve o início dele lá em 2009, o primeiro halving foi em 2012. Até aí, eles recebiam 50 bitcoins. Passa mais 4 anos, cai para 25. Passa mais 4 anos, sempre vai reduzindo pela metade. Até a hora que vai zerar. E quando zerar, eu tenho pouquíssimos bitcoins e muita gente querendo comprar. O valor quando você dele... tem uma demanda constante e uma oferta Ou seja, limitada, é praticamente... pela lei da economia básica, o preço sobe, né? Tende a subir. É praticamente, entre aspas, garantido que isso vai subir. Vai subir. Eu vi uma reportagem, acho que do Bill Gates, se eu não me engano, falando que ia chegar a 100 mil dólares, muito ou mais. 1 milhão de dólares, 100 milhões de longo dólares. prazo. Eu não me lembro qual foi o número, mas eu lembro que o próprio Bill Gates, em uma entrevista, chegou que essa moeda chegaria, que era o futuro de fato. Lá na época, se eu não me engano, estava em $1.000, $1.500 quando eu li isso. Exatamente. E eu tinha alguns bitcoins. Eu vendi tudo. Quem nunca, né? Ai, Quem gente. nunca conheceu bitcoins nessa época e vendeu? Uma coisa que me chamou muita atenção, eu não tenho nem conhecimento, nem vou me atrever a falar tecnicamente, mas uma coisa que me chamou a atenção de uma matéria que eu li, o Roberto Justo, que é um cara falando de uma negociação da venda da casa que ele tinha lá, que estava vendendo uma casa em Miami. Assim, não Em sei o quê. Ethereum. Em Ethereum. Eu falei assim, poxa, é um negócio do futuro. Tem né? que prestar mais tem que atenção nesse prestar, assunto. Tem que prestar, embora é um tema muito Tendência, né? complexo, é um tema que dá pra perceber. Gente, é que muito complexo, muito porque assim, complexo, envolve, assim, eu falo, é multidimensional, é multitemático. Porque a gente tem que falar sobre sociologia, tecnologia, geopolítica, E psicologia financeiro, também. E psicologia. tudo. Um tweet, o negócio desaba, um tweet, o negócio sobe, o efeito manada toma conta e, né? Um Elon Musk fala uma coisinha lá, o negócio rasga, né? É porque, na verdade, né, qualquer ativo, ele se move em ciclos.
Então, por exemplo, próximo do halving, acontece o FOMO no mercado, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Que a gente sabe que o Bitcoin, como ele vai ter a oferta reduzida, então as pessoas começam, tem que comprar. Aí você vai gerando aquele gatilho de demanda no mercado, né? E aí você vê aquelas altas infinitas. Depois de altas muito explosivas, é normal, o preço ele dá uma corrigida. Sim. Né? Só que o Bitcoin ele é mais volátil. Então, vamos supor, ele sobe lá 1000%, todo o bear market, né, que é o mercado embaixo, ele corrige pelo menos 80%. Mas isso é tão previsível. Sim. Assim, para quem estuda ali o fundamento dele, sabe a hora de comprar também, né? Sabe a hora de Mesmo saber, sabendo claro. a hora de comprar também, existe aquela possibilidade de tomar um chapéu também. Tem que ter um gerenciamento de risco. Ali, né, no meio do caminho. E eu acredito, então, pelo que eu entendi, Mas acho que o Rodrigo também vai concordar. Do Bitcoin, né, o desempenho dele na última década é nítido. Não, ele dá uma estourada. Não querer ficar rico do dia para noite. Acho que, exatamente, né, a pessoa quer ficar rico amanhã. como todo mais, investimento que se preze, eu acredito que é longo prazo. Pode dar uma pegada. Depende do momento que você entra. Quem entrar, por exemplo, estudar, né? Obviamente, fazer as suas análises, estudar, entrar agora, né? Começar a se posicionar agora, você tá no melhor aí do... Você vê alguma chance? Eu vi essa semana, isso é um assunto que eu vi essa semana, do governo querer taxar a criptomoeda. Isso é possível, não é? Porque eu na verdade, para corretoras internacionais, ele quer aumentar um pouco o imposto, de 15 para 22, mas também é meio previsível esse governo querer aumentar o imposto, né? Eles querem aumentar a arrecadação, seria uma coisa meio... Entendi. Mas para quem tem conta em corretora brasileira, nacional, não vai afetar, não. E aí, Rodrigão, tá convencido? Vai comprar hoje mesmo? Rapaz, eu acho que a doutora vai saber explicar melhor. Olha, se ele não eu devo ter algum trauma, Você vai lembrar de mim daqui um ano. É muito grave, porque... Eu vou até mandar uma estátua minha miniatura pra ele, porque ele vai ficar olhando. Só pra lembrar. Você vai ficar... Se bem que eu já tenho um pouco disso por causa desse rapaz aí que tá... Não me coloque nisso. Porque ele já falava da próprio trade, inclusive, quando a gente... Mas eu tenho alguma dificuldade, eu acho que a doutora pode explicar. Mas acho que o maior esclarecimento, porque você, né, é um cara muito cabeça, né, muito inteligente, você já tem as suas reservas, então você tá com um terreno super preparado para dar uma ousada, né, na renda variável. Quando eu falo ousada, não é se aventurar, é você tomar algumas decisões com base, muito fundamento, muito estudo. Uma coisa que você está falando que tem aí, sim, eu acho que tomada a decisão, e eu acho que sim, tem que ser olhado para isso, eu acho que mesmo o meu perfil que é mais conservador, tem que olhar para esse mercado, mas aí a minha, assim, se eu fosse, eu procuraria um profissional, eu procuraria uma corretora. Não, com certeza. Eu acho que querer se aventurar num mercado tão técnico. É o que eu falo, não se aventure, você tem que fazer, investir de forma consciente. Demais. Então, eu conseguindo mudar aqui alguma chavinha dentro de mim, aqui a doutora destravando algumas travas. Porque assim, a tecnologia... Dá uma surra nele, doutora. Eu acho que eu procuraria, eu te ligaria e falaria, me passa uma corretora boa aí. Com certeza, eu te ajudaria com o maior prazer. prazer. Porque a gente não pode negar a tecnologia. A tecnologia, ela tá vindo, assim, tá trazendo muitas oportunidades, ela está abrindo muitas oportunidades, assim, muito além, né? Então, a gente está num momento muito ímpar dessa revolução tecnológica. Ô, doutora, você acha que esse cenário do Rodrigo fechado um pouco para as criptomoedas, por exemplo, assim, e não é só o caso do Rodrigo, não, isso é geral, muita gente não sabe o que é, não tem esse conhecimento que a Liege tem, e mesmo que alguém fale, agora é a hora, tá? Não, mas eu não quero, porque às vezes fala-se até de, isso é uma pirâmide, isso é uma bolha que vai estourar, um pouco de desinformação também, mas você acha que no caso do Rodrigo, aquele fato da mãe dele lá, do desemprego e no medo de perder, talvez, ou então um outro cenário também que eu já ouvi falar, assim, que assim, quando o cara não tem nada, ele se expõe mais ao risco. E depois que o cara consegue conquistar algumas coisas, ele também não quer sair muito daquela trilha, porque ele já, aqui já deu certo, eu não vou ficar me arriscando. Não é bem por aí. O que acontece? Ele me traz uma pessoa de segurança. Então, uma coisa muito comum nos dias de hoje, e não é só no seu caso, eu acredito que quase 90% da população, é trazer essa confiança de alguém que realmente você fale, poxa, ele está trazendo para mim que é de verdade. Ele está trazendo para mim que eu vou ter sim um risco, mas esse risco é mínimo. Doutora, posso te interromper? Só um minutinho. Claro. Risco é uma coisa relativa, né? Porque a Lehman Brothers também quebrou.
O mercado imobiliário dos Estados Unidos também foi constatado como uma bolha. Então, o risco ele é muito relativo. Às vezes, quantas coisas a gente perde por medo de perder, né? Acho que é uma frase até de Paulo Coelho. Mas muitas dessas coisas que a gente perde, talvez a gente nem teria esse medo se tivesse maior esclarecimento, Ó, já né? tô começando a mudar, porque você vê Então. que ela defende de uma maneira mais... Isso aqui, vamos lá numa questão mais técnica, É muito pontual isso. comportamental, né? Até continuando um pouquinho sobre isso, o que acontece? Hoje, o que eu mais ouço das pessoas, Fabi, eu não sinto confiança. E isso eu não estou falando do mercado em si, eu estou falando dos relacionamentos. Por que que hoje fazer network as pessoas ainda têm tanto medo? Por quê? Dependendo da pessoa, ela vai falar, olha, essa pessoa não é congruente com o que eu quero, não tem os meus princípios, não tem os meus valores. Então, e supomos que essa pessoa que você vai fechar, ela chega com uma conversa que é totalmente contrária do que você acredita, você vai falar, não. Você não vai fechar com ela. Ela pode te falar assim, nossa, mas olha, você vai ganhar 200% daqui a 6 meses. E ela pode até te provar. Só que os princípios e os valores dela for completamente contrário ao que você quer, o seu cérebro vai dizer para você, cuidado. E aí o ponto de decisão vai estar ali. Precisa Entende? ter um vendedor bom ali em rapport com ele Não ali pra... só o vendedor bom, tá? E Não a gente só, tem que né? conhecer a pessoa e realmente, se essa pessoa não te trouxer Uma essa conexão, confiança de verdade, que assim, aquela pessoa não tá brincando, ela é uma pessoa muito séria, uma pessoa direita, que você fala, peraí, de verdade não quero usufruir só de ter o nome, né? Porque às vezes a pessoa quer, não, olha, eu tenho Status. criptomoeda, é um status. Aí pode ser que Ostentação, ela né? consiga te trazer isso, Faz entende? todo sentido. Pra mim, isso que você tá falando, eu acho que eu compraria bitcoins, eu acho que eu ficaria mais vulnerável a comprar um bitcoins se eu conhecesse mais pessoas bem-sucedidas comprando bitcoins. Aí eu acho, aí como não tá no meu, teoricamente, no meu ciclo, eu acho que seria isso. É porque assim, hoje a gente vê XP, BlackRock, né, ali com as suas As ETFs posições, também Elon agora, Musk, né? enfim, com os ETFs, né? Que o ETF é um tipo, Desculpa, o ETF é um minha tipo pergunta. de fundo que abre uma regulação para os institucionais investirem. Né? Cara, Então, você tocou num ponto. Esse mercado é um mercado regulado, então. Sim. Sim, e não, tá assim, cada vez ele- mais regulado. ele- Aqui no Brasil, acho que é o ele tá em mais processo regulado de que tem. regulação. Ele não é totalmente regulamentado, até porque ele não foi Regulamentado, feito para legal. ser regulamentado. Né? Ele Já foi feito foi. para ser descentralizado, até pelo princípio que a gente estava conversando anteriormente, para você ter essa transparência, né? E dele ter essa proteção contra Como que você enxerga manipulações. que o Bitcoin vai estar daqui 10 anos? Você acha que o Bitcoin vai ter muito espaço. enraizado Eu já- ou você Acredito acha que ele pode... eu acredito que a gente vai estar num grau muito maior de expansão, né? Porque a gente vê a questão, por exemplo, talão de cheque. Alguém usa talão de cheque? Não mais. Não mais. E aí, como que será que vai ser daqui a 10 anos? Você sabe Porque que... hoje a gente encosta no celular e paga. Você sabe né? que lá no restaurante a gente não pergunta mais se é dinheiro ou cartão. exatamente. Hoje é cartão ou débito ou Pix. crédito. Só que a pessoa fala, é Pix. Exato. Ou seja, já não é mais nem crédito e débito. Já mudou de novo e já cada vez mais tecnológico. E a criptomoeda ela já tem uma promessa já de algum tempo, já muita gente vem falando. Porém, é aquele negócio, né? E aí? Pago Mas pra a ver? criptomoeda, ou ela não vejo? veio para substituir o dinheiro. A ideia da criptomoeda é ser uma alternativa ao sistema tradicional financeiro, né? Onde a pessoa possa ter mais liberdade, entendeu? Não só liberdade, né? A gente também está falando de acesso, né? Acessibilidade. Tem pessoas que não... É que a gente está no Brasil, mas se a gente for para países assim mais subdesenvolvidos, tem pessoas que não têm acesso à conta bancária. Mas se ela tiver um celular e internet, ela tem ali, tá inclusa. Então, o Bitcoin, ele é muito, assim, também ele tem muita questão de acolhimento, né? Porque qualquer um pode ter seus Bitcoins e transacionar no mundo inteiro, sem fronteiras, O que você recomenda para uma pessoa com um perfil mais próximo do meu, que é mais conservador? O que você recomendaria de quantos por cento, assim, Então, é muito dito assim, de 5% a 10%. Eu tenho de 60% a 70%.
Porque Já assim, porque assim, eu acredito porque eu estudo muito, e enfim, estudo muito porque acredito, e a lógica inversa, a lógica inversa é verdadeira. O Léo vai, olha, cuidado E, ó, escola, doutora, cuidado com esse menino, que ele é capaz de ele sabe. vender agora a empresa dele e colocar 60%. Nada, já Vamos foi. pra terapia. Ó, mas, Vamos pra terapia antes de tomar decisão. e você sabe que, mas esse é um ponto legal. Terapia eu quero fazer mesmo ainda não sendo louco. Quer dizer, acho que eu não sou louco. Não vai chegar ao Mas estado da eu loucura. tenho um amigo que ele falou assim pra mim, olha, um dia me indicaram terapia. Eu falei assim, mas como assim? Eu não sou louco, cara. E aí ele acabou fazendo lá e disse, inclusive, que foram os melhores anos de rendimento dele. E tem até uma série na Netflix que chama Billions, né? Vocês assistiram já? Não assisti, mas já vi. É muito legal e esse rapaz tem uma psicóloga que acompanha ele, que vai dando direcionamento pra ele, que a gente acha que se conhece. Né? A gente acha que, não, quem vai conhecer eu mais do que eu mesmo? Ninguém. Mas a gente tá mentira. completamente enganado, né, Sabe doutora? por que é mentira? Porque assim, eu falo que na entrevista de emprego, qual é a maior dificuldade da primeira pergunta que a gente faz? Quem é você? Muita A gente pessoa já trava. Tá bom. Já trava. Parou Aí por você aí. fala, como vocês não se conhecem? Não. E você sabe que depois do day trade eu passei a ter mais conhecimento um pouco de mim. E aí eu parei de ser tão agressivo quanto... Eu, pra mim, cara, era quanto que tem na conta aí? Coloca aí todos os contratos lá. Vamos ver como é que funciona esse negócio. Era Então. tudo ou nada. Então, pra você ver o perfil como o seu dele é completamente diferente. Só vou falar uma Mas coisa. aí, ó, mas olha só que legal a questão da ambiência, né? Eu convivi muito tempo com o Rodrigo e depois de algum tempo, hoje que nem... Eu não tenho criptomoeda. Até porque eu não tenho tanto tempo para poder estudar como a Liege está focada nesse assunto, mas também porque eu conheço a volatilidade desse ativo. E eu falo, cara, eu não posso... É que assim, quando a gente não tem... É o que eu tava falando. Quando a gente não tem nada, Mas cara, quando você tem o muitas vezes conhecimento, você usa essa volatilidade ao seu favor. É aí que tá. Sim, sim, claro. Porque Mas o que pode realmente te trazer uma transformação surreal... É o né? conhecimento. Gente, tem pessoas... Não tem como a gente... não dizer que tem centenas de pessoas ficando muito ricas, alavancando Sim, patrimônio com criptomoeda. sim. Mas ao mesmo tempo De uma tem forma- pessoas quebrando também. Mas elas estudam. Por falta de conhecimento. Essas pessoas que quebraram todas, foi unânime. Eu perguntei, eu fiz as 3 perguntas. Você sabe o que é halving? Você sabe o que foi na década de 70? A reunião de Bretton Woods, né? Imagina E você a- perguntar o que é ondas de Elliott. E a Pelo amor de terceira Deus. pergunta? A terceira pergunta, você já leu algum livro sobre criptomoedas? Algum conhecimento você já Porque adquiriu? o aí? máximo que a pessoa sabe é que a criptomoeda é descentralizada, se souber, né? E blockchain, talvez no máximo. Mas eu falei, você sabe o que é blockchain? A pessoa, ai, como que é? É a maior inovação depois da internet. Entendeu? Eu É a acredito tecnologia também. da criptomoeda. Inclusive, até para o mercado de seguros também já está se usando o sistema blockchain também na transação de dados. Por exemplo, você tem um plano de seguro, um plano de saúde, por exemplo, aqui no Brasil, e aí quando você vai para fora, você tem a informação muito rápida através do blockchain e você consegue ser atendido fora do Brasil também. Não, mas aí o blockchain, ele é uma tecnologia já presente, Sim, não dá nem mais sim. para falar que futuro, já é uma tecnologia presente, onde grandes empresas, a maioria, trabalham já por esse sistema. Mas isso para chegar na ponta, por exemplo, isso é imperceptível para o cliente final. Até para o próprio distribuidor do produto, no caso um corretor de seguro, se você falar sobre o blockchain para ele vai falar, cara, não está no meu ecossistema isso aí, para mim não tem nada a ver. Mas ele pode Embora- ganhar muita eficiência de tempo, né? Agilidade nos processos, né? Mas pro corretor, pro corretor vai de porte pequeno, pra gente estar falando de uma transação nesse nível, a gente tá falando de um corretor já numa outra pegada. Aí você tá falando de alguém que já tem a compliance, ele já tem que ter, já estamos falando de um outro setor. Entendi. A visão, eu tô te passando a visão de um cara leigo no assunto. Só vou falar uma coisa pra você, Rodrigo. Bitcoin é meu seguro. É meu seguro contra a inflação. Enfim, contra qualquer risco aí, né? Que a gente vive em iminência aí de, enfim, qualquer crise, qualquer... Porque assim, inflação aqui a gente, claro, convive, né? Mas vocês têm noção, de repente, que é estar num país como a Venezuela, né? Que o seu patrimônio lá E o foi Brasil quase a derreteu. zero. E o Brasil que não se Derreteu, cuide. e o Brasil hein, que não a gente se tá- cuide. A gente não tá Então, indo muito... O nosso dinheiro, ele é infinito. O Bitcoin, ele é finito, né? Então,
Mas por que você acha que o nosso dinheiro é ínfimo? Pode imprimir mais, né? Mas A aí qualquer gerou- você viu aí você quanto vai que tá a gerar- mas dívida? Você vai gerar uma inflação. Então, mas Por é isso, isso mesmo. Por isso, As pessoas falam qualquer país inflação, sério mas às não vai vezes... adotar imprimir uma moeda. Você sabe do quanto que nada. tá a dívida dos Estados Até a Unidos? segunda página, né? Pode mudar um governo e falar, agora vamos imprimir. Mas E aí, agora fazendo um pouco aqui, advogado de quem me garante, já que é um dos segmentos que não tem regulamentação, e eu entendi que o certo é que não tenha Porque é gerida mesmo. pela comunidade de uma Não, forma mas comunidade, pública. mas imagina só, eu fico pensando assim, fala, cara, tá, quem tá por trás disso? Tem alguém ganhando muito dinheiro por trás disso. Essa pessoa não vai chegar em algum dado momento e falar assim, vai acabar o bitcoins, então eu ganhei muito dinheiro, então agora não existe mais bitcoins, só tem esses aí que estão na mesa, e ele vai criar ela vai criar uma nova moeda, ele vai Não criar... tem como, ele não porque vai é parar descentralizado, de, na minha visão... Você acha de que cara pode chegar não um momento estuda. que alguém vai pegar e vai limpar a mesa e falar, esse dinheiro que tá Mas guardado em Bitcoin eu vou levar embora e cria uma outra? Ele e, não tá no e quem servidor tinha único, Bitcoin gente. vai ficar sem o Bitcoin? Não, cara... aí Não tem meu um servidor conhecimento- único. meu É conhecimento uma rede muito raso distribuída pra falar do se isso mundo é inteiro. possível ou não. Não. Então, aí é o que ela se falou. Tem que estudar. Aí tem que... Os maiores nomes de investimento do Brasil e de fora, pelo menos eles dizem que, até que ponto isso é verdade eu não sei, né? Eles dizem que não compram. Eu não sei se foi o Luiz Barsi ou o Warren Buffett que falou, inclusive, claro, ele falou quer assim... que você fique lá na bolsa, porque afinal ele precisa ganhar R$1 milhão por dia. Então, é claro, ele precisa dessa liquidez toda, né? Quanto mais para os investidores, para ele vai ser maravilhoso. É folclore. Se você pegar Vamos falar a verdade, Elon né? Musk, por exemplo, que é um dos caras que talvez se não é o percussor, tá entre os caras mais formadores de opinião das criptomoedas. E aí, o cara, ele é um detentor, supostamente, não sei se isso ele vende pra gente que ninguém conhece. Não, porque ele realmente... Uma palavra do cara muda, fala assim, hoje eu quero ficar um pouco mais rico, eu vou falar bem do Bitcoin. O cara tem... O Dogecoin, Depende né, do que era a moeda ciclo. que ele adotou o Dogecoin como a moedinha isso querida É isso que eu tô dele. te falando. Quando o Ainda a Bitcoin- manipulação num país onde a internet, ou no mundo agora que a internet é tão presente na nossa vida, eu acho que meus traumas, e aí por isso que a gente teria que estudar mesmo isso aí. Que eu as recomendo. notícias, elas são muito de curto prazo, então sobe 30%, cai 50% ou vice-versa. Entendeu? Agora, se você, por exemplo, estuda a questão dos ciclos e pega o Bitcoin pós-halving, se você olhar no gráfico, é um padrão que ele se repete. Você tem um estouro que não tem notícia, que é assim, você acorda, Bitcoin subiu 10%. Aí você fala, nossa, será que eu liquido? Aí no outro dia, Bitcoin subiu mais 15%. Tipo, é uma coisa assim. Aí no outro dia subiu mais 30%. Aí ele lateraliza. Aí depois cai 50%. Não, aí depois continua subindo. E você vende isso na própria corretora. Exatamente, você pode ir direto Você numa compra corretora nas de corretoras. criptomoedas. Não, mas por exemplo, compra quero liquidar, e passa pra quero sua fazer... carteira. No mesmo lugar que você transformar comprou, isso em você dinheiro, vende. quero transformar isso em Na mesma- dinheiro, no- quero um comprar botão. carro. Um clique. Um botão. Botão. Então, aí Igual eu trade. Um Igual ou dois trade. cliques, você converte. dinheiro vem pra conta. Agora, você faz qualquer conversão. O que eu vou Bitcoin real, indicar, Bitcoin. agora que eu indico pro Rodrigo, a Odisseia Cripto. Ah, Esse com é o certeza. e-book que a nossa querida Sim. Liege Um escreveu. ano e meio Isso já é um compromisso, para condensar já. essas Aí, ó. informações, né? Já é pra- um compromisso já que tem... Porque se a pessoa for estudar sobre isso de forma aleatória, é uma faculdade, ela vai ficar perdida É, no mínimo 5 bastante anos coisa. aí até começar a entrar na página, né? Então eu resolvi levar esse conhecimento para o mundo de uma forma condensada, né? Que a pessoa em 1 a 2 semanas consegue até estar pronta para se inserir no mercado, aproveitar o lucro todo e tudo mais. Ô Rodrigo, e deixa eu te fazer uma pergunta. Existe seguro para investimento? Por exemplo, eu tenho lá R$1 milhão e eu quero investir esse 1 milhão, mas eu quero deixar esse 1 milhão no seguro caso eu perca. Existe alguma coisa assim? Tinha um professor no curso da FUNENSEG que ele falava uma coisa. Eu sei que assim, parece meio maluquice, mas eu não, vou e ele perguntar, falava vai assim, ó, que... seguro dá pra fazer seguro de tudo. Desde que ele respeite 3 regrinhas. Desde que tenha como mensurar, exista um risco, exista como mensurar esse risco e tenha um prazo definido. E seja incerto. Se eu tiver esses 3 componentes aqui, eu consigo criar uma apólice. Dentro da seguradora tem um departamento chamado departamentos específicos. Então eu posso ter uma demanda, certo? Eu tenho que respeitar esses 3 elementos que eu acabei de falar aqui, e aí eu posso construir uma apólice para esse risco. Na prateleira eu posso te dizer que eu não tenho conhecimento. Eu nunca ouvi falar disso.
de alguém que tenha um seguro de investimento. Já existe. Porque senão eu já tô contratando, meu amigo. Porque você eu fico parando para pensar, cara, muito difícil da seguradora topar um negócio desse. Não faz sentido. Ela tira o risco que você está fazendo seguro para uma coisa que você quer tirar o risco. Cadê o risco do negócio, então? Se 1 milhão tá lá, eu vou receber aquele 1 milhão de qualquer situação, eu posso me aventurar, eu posso pular de paraquedas, sem o paraquedas. Eu fiz essa pergunta porque eu ouvi dizer que tinha seguro de tudo. Acho que, se eu não me engano, a Malu Mader, um tempo, fez o seguro da sobrancelha dela, né? A mais famosa disso o bumbum da Carla Pérez. Tinha seguro, né? Isso é verdade, isso não é boato, não. Isso Você tem seguro para bumbum, poxa, por que não para investimento? Tá cada vez mais a gente achava antigamente era só os artistas que faziam. Agora tem médico, tem o DIT, por exemplo. A mão, né? A mão, se o cara é um cirurgião, um dentista, qualquer coisa, que ele precisa muito da mão, ele vai fazer um seguro de vida, não é nem tão novo, isso aí já é até bem antigo, só que está popularizando mais agora. O conhecimento está chegando e aí ele faz, olha, se eu perder o movimento da minha mão, se eu tiver um acidente, eu perder o movimento da minha mão, eu quero uma indenização de uma renda, inclusive pode ser uma indenização única ou uma renda, inclusive, que eu recebo uma renda. Então isso é possível, porque tá o risco, tá os 3 elementos que a gente mencionou, tá dentro. Caramba, que legal, hein? Muito bom. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tem pano pra manga, né, esse assunto. Criptomoedas, seguros, psicologia, cara, é um assunto que dá vontade de conversar durante horas e se deixa, a gente fica aqui. É tão verdadeiro, até ia falar aquela hora, pegando o gancho aí, o quanto a psicologia tá presente, inclusive, nessas grandes empresas aí. Um case, que eu posso até citar um nome, da Porto Seguro, hoje mudou muito depois da fusão com o Itaú, enfim, isso se perdeu muito, mas eu lembro de uma frase do Jaime, que foi o presidente da Porto durante muitos anos, que eles não tomavam nenhuma decisão sem antes consultar uma psicóloga. Os CEOs, os diretores que tomavam decisão, era sempre acompanhado tamanha importância e relevância dessa profissão. Eu tenho um parceiro amigo que ele tem uma Venture Capital, tá desenvolvendo uma Venture Capital, e ele já falou pra mim, cara, sem um psicólogo não tem como tocar um negócio desse, uma gestão, tem que ter psicólogo do lado. Se não tiver psicólogo, é melhor sair do negócio. Não, eu não tenho dúvida disso. E aí vem a questão realmente assim, por que as grandes empresas hoje não têm um psicólogo organizacional? Se você for analisar, não tem. Porque eles acham assim, olha, eu já ouvi isso numa grande empresa, aqui a gente não vai fazer terapia. Eu falo, não, aqui a gente vai cuidar das pessoas. E aí, quando a gente fala de cuidar das pessoas, não é fazer terapia. É que se ela não estiver bem, um exemplo como você deu aí de um diretor, naquele momento o psicólogo mostra e fala assim, você não vai tomar a decisão agora. Isso mesmo. Justamente porque a gente consegue, né, claro, isso é um acompanhamento, a gente sabe que o momento aquela pessoa tá ou não para tomar uma decisão que pode mudar toda a vida dela. E aí vem uma consequência às vezes muito pior, porque dependendo da decisão, o que acontece depois, o suicídio. Doutor, isso que você está falando é tão verdade que eu participei de um treinamento chamado Empreendtech do Sebrae. Recomendo para todo mundo aqui, vou fazer um jabá para eles aí, porque é muito bom. Para mim, deu uma mudança de chave. E você passa por um psicólogo antes. Se o psicólogo não te aprovar, você não vai... É um treinamento que na época era de 9 dias, muito intenso. E o cara falou, dependendo do seu estágio... Ainda é assim que funciona. Porque se ele não estiver bem emocionalmente, para fazer o projeto, ele não entra ainda, porque não é o momento dele. É isso mesmo. Então, quando se fala isso de tomada de decisão, por isso assim, que muitas vezes vai tomar decisão ali para comprar, se tem você que traz essa confiança para ele, aí ele fala, poxa, tô sendo consciente com a minha tomada de decisão. Mas normalmente quem perde, ele não estava consciente. Às vezes ele estava nem emocional. Vamos lá, o amigo falou que ele ia ficar rico com aquilo, vamos lá e faz. Só que será que era exatamente aquele momento? Uma vez eu ouvi de um diretor, dono de uma empresa multinacional, ele falou assim pra mim, se você tem uma tomada de decisão pra fazer, vai dormir e amanhã você toma. Essa aí eu não preciso nem falar nada, já me olhou, ele já me olhou. Eu tenho um grande amigo que ele sempre me fala, você vai tomar uma decisão,
48 horas, meu amigo. Vai dormir, vai, passa o dia, vai descansar, vai fazer outra coisa, e sua cabeça ali. E depois de 24 horas, no mínimo, né? 24 horas, 48 era você falava, né? Que 48 horas é o ideal, mas pelo menos 24 horas para você poder assinar o cheque. Porque você pode mudar de ideia e essa pode ser a chave até de repente, até uma consequência drástica, como você citou. Infelizmente, eles não divulgam muito isso, mas o que acontece, né? Se um empresário, um gestor perde tudo da noite pro dia, ele fala, agora talvez seja impossível reconquistar. Então, dependendo do estado emocional dele, sim. ele fala, a única saída é essa. Então, acabar com a educação financeira fala por isso, porque agora as escolas, até alguns cursos de educação financeira, eles recomendam que você, como as vendas são todas não, uma boa parte hoje pela internet, é deixar a compra no carrinho, né? Você entra lá, você deixa pelo menos um dia lá no carrinho, porque para você não comprar por impulso. Exatamente. Porque muita gente compra por impulso. Black Friday. Vários, Tá a todo pessoa mundo não precisa agora, daquilo. Black Friday vai acontecer e tem um monte de gente já, não sei se vocês estão percebendo. Sim. Nossa, vai vir, vai acontecer. Será E ela que nem você precisa daquilo. Então, aí E você ela... faz aquela pergunta. Você vê como a glória tá no timing das coisas, né? Tanto do seu emocional, né? Do seu momento de vida, como também daquele investimento ou daquele negócio, né? Que é a mesma questão do que a gente estava falando, para você entender se é o timing certo de mercado para você estar entrando num ativo também. Aí vem a questão do autoconhecimento. Exatamente. Você vê que... Legal, galera. Bom, queria que cada um deixasse sua consideração e também quiser deixar o contato de vocês também, para quem está assistindo a gente, entrar em contato. Quer saber mais de criptomoeda? A Liege, eu acho que é a pessoa no ramo de seguros, franqueadora, e quer atuar, quer conhecer mais esse mundo, também vai deixar o site para a gente poder acessar. E a nossa querida psicóloga, ela é só um tanto quanto difícil de conseguir uma agenda com ela, porque é de fato requisitada. Porém, você tem canais para entrar em contato com você também? Tenho sim, vamos lá. Hoje eu atuo, né, na psicologia clínica e também dentro do LinkedIn, então vou deixar depois meu WhatsApp aqui, mas me conectem, né, Fabiana Jesus, dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, e eu trago bastante conteúdo falando sobre saúde mental e carreira para tomada de decisão consciente, né? Legal. E você, Rodrigão? Bom, não posso deixar de agradecer mais uma vez aí, obrigado pelo convite, Léo, foi um prazer dividir a mesa aqui com vocês aqui. E quem quiser saber um pouco mais sobre franquias de seguro, hoje a gente tem um modo muito mais dinâmico, muito mais digital. Acesse o site lá, www.grupoconectaseguros.com.br. Lá vocês vão ter bastante informação sobre o que a gente oferece. Obrigado pelo convite. Maravilha. Queria agradecer muito esse convite, Léo. Realmente foi um tempo muito gostoso estar aqui conversando nesse bate-bola com vocês. Quero deixar uma consideração final, que eu acredito que a renda fixa e cripto tem algo em comum. Você nunca pode estar 100% dentro e nem 100% fora, né? Então, bom, para quem quiser saber mais sobre criptomoedas, tem meu Instagram, que é Instagram, TikTok e YouTube, que é Lightning Capital. E quero deixar um abraço aí para todos. Maravilha! Bom, e eu vou deixar a minha consideração. Obrigado por assistir o nosso conteúdo, espero que tenha gostado e com certeza nos encontraremos novamente. Um grande abraço e até a próxima!